temos mais uma pergunta. A pergunta de Gabriel. Se cada um ganhasse R$100 de uma bet, em quem apostariam? Ó, primeira coisa, sabe que já foi punido com excomunhão, apoiar, fazer apostas no conclave, porque na época que tinha menos controle, né? Tu imagina todo esse controle que a gente tá falando hoje, Casa Santa Marta, desfila os papas em fila, em sequência e tal, a coisa era mais solta ali, né? Os papas moravam em Roma. Os cardeais moravam em Roma. Os cardeais são o clero de Roma, até hoje. Né? Cada cardeal tem a sua paróquia em Roma. Ele é o vigário de Roma. Quem elege o papa é o clero de Roma. E quem é o clero de Roma? Os cardeais. Então, eles moravam ali nas paróquias. Ele ia no conclave e voltava para dormir. Então, não tinha controle nenhum. Então, essa coisa de aposta começou a ser proibida porque estava influenciando, né? Porque o cardeal ali menos piedoso saía lá e como é que tá? Quem que tá favorito? Não aposta nele não, aposta no outro e me dá metade depois, tá? Então o Vaticano proibiu com excomunhão. Aí hoje me mandaram a notícia aqui, um amigo nosso mandou também, dizendo que não é mais passível de excomunhão. Então vocês aí, viciados, podem apostar. Mas não é de bom tom apostar porque vai que ganha outro, né? Agora, quem que eu acho que vai ganhar? Ó, a aposta para não perder dinheiro, o Cardeal Parolin. É o favoritíssimo. Quem eu acho que pode ganhar uma aposta mais ousada, mais arriscada? Eu tô achando que o cenário vai ser o seguinte, meu palpite. Eu acho que o Cardeal Parolin se queimou. Vai ter que escolher um testa de ferro para ir no lugar dele. E aí vai ser um desses italianos da Cúria, Guierotti, uma coisa assim. Ou um até mais velho, um Filone, Cardeal Filone. Ou acho difícil. Ou um Avellini da vida, não surpreenderia apesar da idade. Bom, com isso eu acabo de garantir que nem Cardeal Filone, Avellini, Gugerotti, nem o Parolin sejam eleitos, né? Não, mas a aposta segura é Parolin e eu acho que vai acabar vindo um nome na linha deste grupo do Parolin, um italiano na linha do Parolin que ninguém tá falando. Eu acho o seguinte, eu acho que ou vai ser um italiano ou um africano. Porque se forem pensar fora da Europa, a África é o mais forte. Eu acho isso é verdade. E se for pensar dentro da Europa, o mais forte é da Itália. Certamente. Então eu acho que ou é italiano, da Cúria, ou um africano. Um africano. Ou seja, já errei. Com isso nós garantimos a eleição do Tagle. Ou um húngaro. Então, mas se eu fosse apostar aqui e tal, seria africano ou italiano. Eu acho que vem, e aí nessa linha, se vier esse nome articulado pelo lado do Cardeal Parolin, sabendo que ele talvez não tenha os votos, eu penso que é um nome que ele, ainda que siga essa linha mais de continuidade, mas ele é um homem pessoalmente moderado. Eu acho que haverá um bloco forte de resistência no sentido de, olha, algumas coisas nós não vamos aceitar. Ou vocês se comprometem a dar um jeito nos alemães, a amenizar esse negócio de sínodo da sinodalidade, cortar essa conversa de diaconato feminino, algumas condições eu acho que vão ser pós ali no conclave, ou vocês não vão ter nosso apoio. Eu acho que o bloco conservador pode pôr uma resistência. Porque quando a gente fala precisa de 2/3 para ganhar, tem que lembrar então que precisa de 1/3 para impedir a vitória. Para impedir a vitória. Também não é muita gente. Tá falando aí. Reúne uma turma e são fala 40 cardeais. Se tiver 40 cardeais, ou vocês entram num acordo com a gente, ou então não vai ter. Nesse nós não votamos. Também pode acontecer. Pode acontecer. Forma um bloco que não ganha, mas impede a vitória. E é por isso que é bom que tenha 2/3. Né? Porque a maioria simples ela é muito frágil, né? Ganhar, nós estamos vendo agora no Brasil. O sujeito ganhou a eleição com praticamente 50% mais um voto, ele está na Berlim o tempo todo, mas ele nasce com metade do país em oposição a ele. Então, conseguir formar a maioria é sábio, porque significa que vai ter que se chegar em alguma coisa próxima ao consenso, vai ter que ter alguma conversa, vai ter que se abrir mão de alguma coisa, algum acordo. Claro, o Papa não é obrigado a seguir o acordo pessoalmente, mas vai ser cobrado também depois se não seguir. Isso pode trazer dificuldades para ele.
Então, com essa maioria de 2/3, eu acho que o bloco mais conservador talvez não tenha força para eleger um papa. Mas pode impedir um nome muito ruim. Muito ruim. Acho que eles podem conseguir exigir um moderado. Um moderado que não vá nem para as coisas mais... Aí o Zup aí não tem chance? Não? Aí pode vir um Zup, que facilmente concederia, faria as concessões dos dois lados. Ó, então vocês vão bloquear a eleição do Avelini, do Parolin? Ó, o que vocês precisam? Bloquear os alemães e a missa? Tá bom, eu dou. Libera, votem em mim que eu levo, acabo o conclave. E vocês, pro lado, o que querem? Querem continuar com uma pauta meio globalista, ONU, Papa viaja o mundo inteiro, Secretaria de Estado com bastante liberdade? Eu dou também. Sínodos meio confusos, eu faço. Não tem problema. Vamos lá, última? Não, tem mais algumas aqui. Vamos lá. Eu respondo mais rápido, pode deixar. Tranquilo. É possível pensar num Francisco II ou um João Paulo X? João Paulo III. Ou João Paulo III, ou um Bento XVII, ou um Pio XIII? O nome indica muito, né, da linha do papado. Então, o Parolin, como a gente comentou, ele é seria o João 24. O Zup, eu acho que seria um João Paulo III. Acho que o Peter Erdo ou o Cardeal Miller seria também pelo passado dele, um João Paulo III. Poderia ser um Bento XVII. Acho que se o Cardeal Miller ganha, ele pegaria Bento XVII. Por essa feição. Cardeal Sara poderia ser um Bento XVII, poderia ser um Pio XIII. Cardeal Burke seria Pio XIII, com certeza. Cardeal Avelini poderia ser um Leão XIV. Poderia ser um João Paulo III. Poderia ser o Parolin, que a gente já sabe. Esse diz que seria um João 24. Mas poderia ser um Paulo VII também. Então tem isso daí. Pio XIII é difícil achar um ali. Também acho. De Pio XIII. Não é nem que quem ganhe vai escolher. É que é difícil que tenha um ali que escolheria Pio XIII. Mas poderia ser. Cardeal Sarra, Cardeal Burke seriam nessa linha de Pio XIII. Esses cardeais africanos, eles gostam muito do João Paulo II. Muito. Pode ser João Paulo III. João Paulo III. Se vier um africano, um ambongo, uma coisa assim, para ser um João Paulo III é fácil, porque carrega o mesmo sentimento de não ser um cardeal de um centro, ou seja, ser da Polônia ou da África, e desse combate ao comunismo que eles não gostam. Né? Então, essa herança... E eles cresceram vendo esse papo. O sujeito que tem... cardeal que hoje tem 60 para 70 anos, cresceu com João Paulo II Papa. Então ele tem uma admiração grande, foi o Papa que os formou, né? Viraram padres. Não seria difícil esperar que ele homenageasse. Então, João Paulo III é um nome bem cotado. Depende muito da personalidade de cada um. Para cada um deles nós podemos olhar e imaginar o que eles seriam ali. A surpresa é, se vier esses nomes, com esses nomes muito diferentes do que a gente falou. Então, por exemplo, se o Parolin ganha e escolhe Pio XIII, aí o que aconteceu? Bateu a cabeça. Ou se ganha o Cardeal Miller e ele pega um Paulo VII. Francisco II. Comentou de Francisco II. Não vejo quem escolheria. O Tagle, né? Tagle talvez escolhesse Francisco II. Eu acho que se vier Francisco II, eu acho que se o Papa Francisco tivesse morrido de um jeito... num rompante assim, uma coisa muito abrupta, muito emocionante, ou tivesse agonizado muito como João Paulo II agonizou publicamente. Paulo Francisco teve seus momentos de agonia pública também, mas como João Paulo II não teve. Talvez numa questão assim, num ímpeto, numa emoção, pudesse ter uma homenagem ao Francisco II. Eu acho que João Paulo II foi isso. Acho que ele deve ter ficado muito impressionado. Nossa, o Papa morreu em um mês, circunstâncias, ele sabia. Ele sabia que João Paulo I foi assassinado. Então, ali no rompante de emoção faz uma homenagem. Mas o Papa Francisco morreu de velhinho, morreu bem, morreu assistido, morreu dando sinais que iria morrer. E
a eleição é daqui 2 semanas, já vai ter passado, né? Então, já esfriou, né? Eu acho improvável, pode ser, acho improvável. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.